Usamos uma plataforma de perfuração submarina muito especial que ainda não havia sido utilizada na Antártica. Imediatamente observamos mais de 60 diferentes espécies de plantas, semelhantes às que existem em uma floresta tropical. A Antártica deveria estar totalmente inativa, congelada e estável. Nada deveria se mover sob quilômetros de gelo. Nada deveria permanecer ativo após milhões de anos isolado do resto do mundo. Mesmo assim, os cientistas perfuraram o gelo e o que encontraram sob a plataforma de gelo da Antártica simplesmente não deveria existir. Com base nesse local e no ambiente encontrado, acredito que o continente antártico e os segredos que ainda precisam ser revelados vão nos ensinar muito sobre o planeta Terra. O sistema oculto de canais sob o gelo. Para entender como o lago Enigma conseguia permanecer líquido em um lugar que congela a água ao menor contato, os pesquisadores recorreram à química. Eles analisaram os sais e os materiais dissolvidos suspensos na água do lago. O que encontraram descartou rapidamente uma explicação simples. A assinatura química não correspondia à neve ou ao gelo da superfície. Também não se parecia com água de degelo congelada por acaso. Em vez disso, indicava a água que havia se deslocado lenta e continuamente através da rocha e do gelo profundo por longas distâncias. Isso significava que o lago não estava isolado. O lago Enigma era alimentado por um sistema subterrâneo oculto que ninguém esperava encontrar ali. A água de geleiras próximas era forçada para baixo por uma pressão imensa e depois empurrada lateralmente por fraturas e canais sob o gelo. Esses caminhos transportavam minerais e calor junto com a água. Ao longo do tempo, entregavam tudo o que o lago precisava para continuar existindo. Essa descoberta abalou a equipe. O gelo sob tamanha pressão deveria se comportar como rocha sólida, fechando rachaduras e imobilizando tudo. Essa ideia moldou décadas de ciência antártica. Mas as evidências mostravam algo muito diferente. O gelo não havia se selado. Ele se fraturou, permaneceu aberto e estava em movimento. Isso significava que a camada de gelo da Antártica não era uma massa congelada única. Ela era ativa e instável. A água subglacial fluía sob vastas áreas do continente, conectando regiões separadas por centenas de quilômetros na superfície. Esses rios ocultos se moviam lentamente, porém de forma constante. Transportavam calor, que amolecia o gelo por baixo, nutrientes que sustentavam ecossistemas isolados, e pressão capaz de remodelar o terreno sob o gelo. As consequências desse movimento eram alarmantes. Por anos, a perda de gelo na Antártica foi atribuída principalmente ao aquecimento do ar e dos oceanos. Esses fatores são importantes, mas o lago Enigma revelou outra ameaça invisível. Ali, o processo começava por baixo do gelo. A água reduzia o atrito entre o gelo e a rocha, permitindo que massas antes estáveis começassem a deslizar. Geleiras passavam a se mover mais rápido, sem aviso. Suas bases afinavam enquanto a superfície parecia inalterada. Isso tornava o perigo difícil de detectar. Plataformas de gelo podiam parecer estáveis até o momento em que falhavam. Fraturas se espalhavam a partir de baixo. Grandes blocos enfraqueciam, sem sinais visíveis. Quando o colapso começava, já era tarde demais para impedir. A água oculta havia agido em silêncio e com paciência. Diante do lago Enigma, os pesquisadores sentiram uma crescente inquietação. O lago era a prova de que esse sistema subterrâneo era real e poderoso. Ele explicava por que certas regiões da Antártica mudavam mais rápido do que os modelos previam. Explicava também como ecossistemas isolados conseguiam sobreviver na escuridão total por períodos inimagináveis. Mas também levantava novos temores. Se a água se movia com tanta liberdade sob o gelo, então a camada de gelo era muito mais vulnerável do que se pensava. O solo sob a Antártica não era apenas uma base estática. Fazia parte do sistema, interagindo com o gelo de formas que os cientistas estavam apenas começando a compreender. Ainda assim, a água sozinha não resolvia o enigma final. A água líquida não pode existir nesse ambiente sem uma fonte constante de calor. A pressão ajuda, mas não é suficiente. O lago precisava de calor que não vinha do sol, do ar nem do oceano.
Esse calor só podia estar vindo debaixo do gelo. E isso levou à pergunta mais inquietante de todas. Se calor e água estavam subindo das profundezas, o que exatamente estava acontecendo nas rochas sob a Antártica? E há quanto tempo isso vinha ocorrendo sem que ninguém percebesse? Um ecossistema vivo preso na escuridão total. Quando os cientistas finalmente analisaram a água do lago e o sedimento escuro no fundo, a verdade apareceu imediatamente. Não houve descoberta gradual, nem espaço para dúvida. A presença de vida surgiu, já, nas primeiras amostras. Não eram vestígios fracos nem restos levados por acaso. Eram organismos vivos, crescendo, se transformando e moldando ativamente o próprio ambiente. O impacto percorreu rapidamente a equipe de pesquisa. Muitos haviam se preparado para não encontrar nada. No máximo, esperavam bactérias simples, sobrevivendo com dificuldade. O que encontraram foi muito mais organizado e inquietante. Eles identificaram uma camada de bactérias formando tapetes microbianos e até pequenas esponjas fixadas nas rochas. Ficaram completamente perplexos. O fundo do lago era coberto por tapetes espessos que se espalhavam pelo sedimento como uma pele viva. Essas estruturas não eram planas nem aleatórias. Formavam camadas sobrepostas, cada uma mostrando sinais de crescimento ao longo do tempo. Algumas eram finas e bem definidas, erguendo-se verticalmente a partir do fundo. Outras eram densas, dobradas e pesadas, moldadas por um crescimento lento e constante. Algumas chegavam a quase 40 centímetros de altura. Mantinham a forma, sem colapsar. Eram estáveis e persistentes. Estruturas assim exigem tempo, equilíbrio e uma fonte confiável de energia. E esse era o problema. Esse nível de organização não deveria existir na escuridão total. Quase todos os ecossistemas da Terra dependem da luz solar. Plantas usam a luz para gerar energia. Animais se alimentam das plantas. Até micro-organismos costumam depender desses sistemas. Sob cerca de 12 metros de gelo, a luz não alcança a água. Não há fotossíntese. Não existe uma cadeia alimentar comum. Por todas as regras conhecidas, esse ecossistema deveria ter colapsado há muito tempo. Mas não colapsou. Ele prosperava. Análises mais profundas revelaram como esses organismos sobreviviam. Em vez de luz, eles utilizavam energia química. Minerais e compostos fluíam para o lago a partir de camadas inferiores. Os organismos se alimentavam dessas substâncias para crescer. Isso indicava que o lago não estava totalmente isolado como se acreditava. Havia conexões com sistemas mais profundos, atravessando o gelo e possivelmente a rocha abaixo. Essa constatação trouxe admiração e receio. Esses organismos evoluíram em completo isolamento. Nunca tiveram contato com a vida da superfície. Nunca enfrentaram níveis modernos de oxigênio, nem competição externa. Esse ecossistema provavelmente permaneceu isolado por dezenas de milhares de anos, talvez até mais. Era um mundo fechado, com regras próprias, equilíbrio próprio e uma estabilidade extremamente delicada. Essa condição o tornava altamente vulnerável. Qualquer erro poderia destruí-lo. Um único contaminante vindo dos equipamentos de perfuração poderia se espalhar pela água. Uma simples entrada de ar da superfície poderia introduzir micro-organismos estranhos. Uma vez danificado, esse ecossistema talvez nunca se recuperasse. Não haveria como substituí-lo ou recriá-lo. Perdê-lo significaria perder uma visão rara de como a vida pode existir em condições antes consideradas impossíveis. À medida que o peso dessa responsabilidade se tornava claro, outra percepção surgiu. Esse lago não era apenas uma curiosidade isolada. Ele era a prova de algo muito maior. Se ecossistemas complexos podiam existir sob o gelo da Antártica, então o gelo não era uma barreira sólida. Era apenas uma cobertura. Abaixo dele, energia química fluía, calor se movia e a pressão moldava espaços ocultos onde a vida podia surgir. Essa descoberta se conectava a outros sinais inquietantes já observados na Antártica. Água subglacial se movia sob a camada de gelo. Calor subia do interior profundo da Terra. Em algumas regiões, o gelo reagia mais às forças vindas de baixo do que às mudanças climáticas da superfície. O cenário congelado escondia a atividade. O Lago Enigma não era apenas um mistério a ser estudado. Era um alerta de que a Antártica
não é tão imóvel, nem tão inativa quanto parece. Algo está acontecendo sob o gelo, e a humanidade apenas começou a perceber isso. A perfuração que nunca deveria alcançar água. Quando os pesquisadores planejaram a expedição ao Lago Enigma, acreditavam que já sabiam o que encontrariam. Essa região da Antártica não deixava espaço para surpresas. Era seca, extremamente fria e sem qualquer sinal de vida na superfície. O solo estava preso em gelo e rocha havia milhares de anos. O ar retirava a umidade de tudo o que ficava exposto. A neve quase não caía. Quando caía, desaparecia levada pelo vento. Por todas as regras conhecidas, a água líquida não poderia existir ali. Essa certeza definiu a missão. A equipe não procurava água. Eles apenas estudavam o solo congelado e o gelo antigo. Desde a chegada, o lugar parecia hostil. O frio não era apenas desconfortável, era agressivo. Atravessava luvas e botas e parecia se instalar nos ossos. O vento nunca parava completamente, raspando o gelo e retirando calor e fôlego. Até pesquisadores experientes se sentiam inquietos naquele silêncio infinito. Nada deveria se mover em um lugar assim. Nada deveria fluir. Mas ao atravessarem o gelo com seus instrumentos, os primeiros sinais estranhos surgiram nos radares. Os dados não correspondiam ao esperado. Em vez de gelo sólido em profundidade, o sinal se comportava como algo em movimento. Pior ainda, indicava movimento líquido. A equipe revisou os equipamentos várias vezes. Falha técnica parecia a explicação mais simples, mas tudo funcionava perfeitamente. A confusão virou apreensão. Água líquida ali deveria ser impossível. Não havia luz solar, nem pressão suficiente, nem fonte de calor conhecida próxima à superfície. Ainda assim, os sinais persistiam. Após horas de discussão, a equipe tomou uma decisão arriscada: perfurar. A broca avançou lentamente por um gelo intocado havia eras. Cada metro aprofundava o silêncio. Então, a cerca de 12 metros abaixo da superfície, a resistência desapareceu de repente. O som mudou. A tensão no cabo se alterou. A perfuração havia alcançado água líquida. Por um instante, ninguém falou. Não era lama, nem infiltração superficial. Era água clara, totalmente líquida, selada sob uma espessa camada de gelo. Nunca havia recebido luz solar, nem contato com o ar. O impacto foi imediato. Alguns sentiram o estômago se contrair. Outros apenas encaravam, incrédulos. Essa descoberta destruiu ideias que guiavam a ciência antártica havia décadas. Gelo tão espesso deveria imobilizar tudo. Sem luz, nada deveria existir. Sem derretimento ou chuva, a água não deveria estar ali. Mesmo assim, o lago permanecia estável, escondido sob o gelo. À medida que as amostras eram analisadas, surgiu outro detalhe inquietante. O lago não era recente. Sinais químicos indicavam que a água estava ali havia muito tempo. Não era resultado de um evento raro de aquecimento. Havia camadas, estrutura e um fundo estável, como um sistema antigo em equilíbrio. Isso levantou uma pergunta inevitável. De onde vinha essa água? Não havia contribuição da superfície. Isso significava que ela precisava vir de baixo ou de muito longe. Algo estava se movendo pelo gelo ou pela rocha de formas consideradas impossíveis naquela região. A Antártica sempre foi vista como imóvel e congelada. Esse lago sugeria o contrário. Algo sob o gelo estava ativo, transportando material na escuridão, longe do mundo da superfície. Quando o peso da descoberta se instalou, o entusiasmo se misturou ao receio. Aquele ambiente existia isolado, protegido pelo gelo, intocado pela luz ou pelo clima. Então veio o impacto final. Ao analisar a água, surgiram sinais de vida. Não eram vestígios trazidos por acaso. Essa vida pertencia ao lago. Havia se adaptado ao frio, à escuridão e à pressão de formas inesperadas. O lago não estava vazio. Ele estava vivo. Se a vida podia existir ali, isolada sob o gelo em um dos lugares mais extremos da Terra, então as regras eram menos rígidas do que se acreditava. O continente congelado não estava inativo. Ele escondia algo. E o Lago Enigma era apenas o começo. Bolhas de ar antigas e um alerta de quase desaparecimento.
Durante perfurações profundas no gelo da Antártica para estudos estruturais, os cientistas encontraram algo muito mais inquietante do que esperavam. Presas nos núcleos de gelo havia pequenas bolhas de ar selada, há quase 1.200.000 anos. Essas bolhas não foram alteradas nem misturadas com o tempo. Ficaram congeladas no instante exato em que o gelo se formou. Cada uma preservava uma amostra da atmosfera antiga da Terra exatamente como ela era. Essa descoberta mudou tudo. Até então, os registros climáticos alcançavam apenas parte do passado. Esses núcleos de gelo empurraram esse limite centenas de milhares de anos para trás. Pela primeira vez, os cientistas puderam analisar capítulos esquecidos do clima do planeta com precisão. O gelo funcionou como um cofre, armazenando a história da Terra camada por camada, protegida da erosão, do fogo e da ação humana. No ar aprisionado, os pesquisadores mediram níveis de dióxido de carbono, oxigênio e metano. Esses gases contavam uma história detalhada. Revelavam oscilações de temperatura que duraram dezenas de milhares de anos. Mostravam a chegada e o recuo das eras glaciais. Registravam mudanças climáticas bruscas, muito mais rápidas do que o esperado. Padrões surgiram, mostrando a Terra alternando entre estabilidade e caos repetidas vezes. À medida que os dados se tornavam mais claros, um período se destacou de forma alarmante. Cerca de 900.000 anos atrás, algo saiu gravemente do controle. Evidências genéticas obtidas a partir de humanos modernos indicam que, nesse período, a população humana global caiu para cerca de 1.300 indivíduos. Não foi um declínio gradual. Foi um colapso repentino. A humanidade chegou perigosamente perto de desaparecer por completo. A instabilidade climática é considerada, hoje, uma das principais causas desse evento extremo. Os núcleos de gelo registraram esse momento com detalhes impressionantes. Mostraram longos períodos de frio intenso capazes de destruir ecossistemas inteiros. Revelaram transições climáticas abruptas que eliminaram estações previsíveis. Fontes de alimento teriam falhado. Áreas habitáveis teriam diminuído. Rotas de migração teriam sido bloqueadas. A sobrevivência teria dependido de sorte, adaptação e resistência sob pressão constante. Para os cientistas que estudam essas camadas, a experiência foi profundamente perturbadora. Eles não estavam apenas observando números em uma tela. Estavam encarando as condições que quase apagaram a história humana antes mesmo de ela começar. Cada bolha carregava sinais de estresse que a vida mal conseguiu suportar. A Antártica permite isso porque preserva registros melhor do que qualquer outro lugar da Terra. O gelo se move lentamente e protege o que guarda. Diferente de florestas, oceanos ou solos, ele não recicla constantemente seu conteúdo. Uma vez selado no gelo antártico, algo pode permanecer ali por mais de 1 milhão de anos. Isso significa que a Antártica não é apenas água congelada. É um sistema de armazenamento da memória do planeta. Ela guarda provas de como o equilíbrio da Terra é frágil. Mostra o quão rápido as condições podem se tornar hostis. Registra períodos em que a vida prosperou e outros em que quase desapareceu. Esses registros são mais claros e completos do que qualquer outro encontrado no planeta. Mas acessar essa memória não é isento de riscos. Perfurar o gelo não é um ato passivo. Interfere em camadas que permaneceram intocadas por eras. O processo introduz calor em um ambiente que depende do frio para se manter estável. Abre caminhos selados pela pressão e pelo tempo. Mesmo operações cuidadosas envolvem perigo. Os cientistas têm plena consciência dessa contradição. Para compreender os sistemas sob o gelo, precisam interferir neles. Cada núcleo removido altera levemente a estrutura ao redor. Cada perfuração cria um ponto potencial de fragilidade. Conforme mais dados são reunidos, um padrão preocupante se torna evidente. Quanto mais aprendemos com a Antártica, mais percebemos o quão perto a Terra já chegou de colapsar no passado. Esses eventos não foram acidentes raros. Foram resultados naturais de sistemas levados além de seus limites. Pequenas mudanças se acumularam até que a margem de sobrevivência desapareceu. A humanidade superou esses momentos por acaso e resiliência. Mas não existe garantia de que essa sorte se repetiria. É por isso que o passado preservado no gelo da Antártica é tão importante. Ele não é apenas história distante.
É um registro de limites. Mostra o que acontece quando o equilíbrio se rompe. Revela o quão estreita pode ser a linha entre sobreviver e desaparecer. E o que mais preocupa os cientistas hoje não é apenas o que já foi revelado, mas aquilo que ainda permanece oculto sob o gelo, forças que já moldaram a Terra antes. O fogo sob o gelo que ninguém queria comentar. A Antártica costuma ser imaginada como uma imensa camada de gelo repousando sobre um solo frio e inativo. Mas essa imagem está errada. Sob grandes áreas do continente existe algo muito mais perigoso. Nas profundezas, a Terra está ativa, o calor se acumula ali, a pressão aumenta, e em muitos pontos, rocha derretida permanece à espera. Os cientistas já confirmaram que um grande sistema vulcânico se encontra sob a camada de gelo da Antártica Ocidental. Dezenas de vulcões foram identificados. Alguns parecem silenciosos e adormecidos. Outros mostram sinais claros de liberação de calor e movimento de gases. Todos estão enterrados sob espessas camadas de gelo. Em certas regiões, esse gelo tem vários quilômetros de espessura, pressionando a rocha como uma tampa esmagadora. Por enquanto, essa pressão impede erupções. Mas esse equilíbrio não é estável. O gelo não permanece imóvel para sempre. Abaixo da superfície, a água subglacial se move por fraturas e canais, transportando calor e derretendo o gelo por baixo. À medida que isso ocorre, o peso sobre a rocha diminui lentamente. Quando a pressão cai, o magma profundo se expande. O magma expandido libera ainda mais calor. Esse calor adicional derrete mais gelo. O gelo fica mais fino. A pressão cai ainda mais. O processo se alimenta sozinho. Modelos computacionais mostram que, quando esse ciclo começa, ele pode continuar de forma independente. Não depende do aumento da temperatura do ar, nem para simplesmente quando as condições da superfície se estabilizam. O sistema passa a ser autossustentável. Essa constatação abalou os pesquisadores. O calor vulcânico pode afinar o gelo por baixo em uma velocidade difícil de detectar a partir da superfície. O topo pode parecer calmo e inalterado. Satélites mostram extensões brancas e lisas, enquanto a base enfraquece silenciosamente. Plataformas de gelo perdem resistência sem aviso. Fraturas se espalham em silêncio. Então, a falha ocorre de uma só vez. Quando uma plataforma de gelo entra em colapso, ela remove a barreira que segurava as geleiras do interior. Essas geleiras avançam em direção ao oceano com mais velocidade, liberando enormes volumes de gelo no mar. A dimensão do risco é difícil de exagerar. A Antártica abriga mais de 70% da água doce do planeta, presa em gelo que permaneceu estável por milhares de anos. Até pequenas mudanças nessa estabilidade podem causar elevações significativas no nível do mar. Cidades costeiras em todo o mundo dependem de que esse gelo permaneça onde está. Dependem também de que as forças sob o continente continuem silenciosas. O que torna essa situação ainda mais preocupante é o fator tempo. Sistemas vulcânicos não seguem calendários humanos. Não oferecem avisos claros que se encaixem em ciclos políticos ou períodos de financiamento científico. Mudanças subterrâneas podem ocorrer lentamente e, de repente, se acelerar. O calor aumenta, a pressão se altera, os caminhos da água mudam. Quando os sinais aparecem na superfície, o dano pode já ser irreversível. Os vulcões não atuam sozinhos nesse processo. Seu calor interage diretamente com os sistemas de água sob o gelo. À medida que a rocha aquece, o fluxo de água muda. Canais se ampliam em alguns pontos e se fecham em outros. A pressão se acumula onde a água fica presa. O gelo acima dessas áreas enfraquece de forma desigual. O estresse se espalha em direções imprevisíveis. Isso torna toda a camada de gelo instável de maneiras difíceis de modelar e ainda mais difíceis de controlar. Diante disso, os cientistas estão sendo obrigados a abandonar uma ideia antiga. A Antártica não é um bloco congelado que reage de forma lenta e simples às mudanças climáticas. Ela é um sistema ativo, formado por gelo, água, rocha e calor. Todos esses elementos estão em movimento. Todos interagem entre si. E muitas das forças mais poderosas permanecem escondidas muito abaixo da superfície. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo.
Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.